Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão para você acompanhar toda a cidade. Nossa região, estamos no canal 23. Nossas redes. É questão de minutos de diferença, né? Obviamente, ações acontecem no mesmo bairro, não se sabe se são os mesmos criminosos, mas também os dois crimes foram flagrados aí com as câmeras de segurança. Esse é um dos assuntos hoje no JR23. E além desse assunto, tem outros temas também aqui no programa. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo colocou em operação mais 34 novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias sob sua gestão. A PAN estima que mais de 1.100 mortes recentes podem ser atribuídas à onda de calor de 16 dias que finalmente acabou no país. Poluído. Estamos resfriado está custando a ir embora. Acho que aqui na rua em si, calçadão, é muita poeira. Não sei se os carros passam ali também, se isso ajuda a poluir mais. As crianças são as que mais sentem os efeitos da poluição. Eu acho péssimo, porque meus filhos vivem tendo crise de asma, bronquite, cada vez só piora mais. Claro que temos uma vantagem muito grande, estar jogando em casa, de ter um placar um pouco amplo, mas aqui no Palmeiras todo mundo sabe que todos os jogos é para entrar com a mesma mentalidade, independente se é fora de casa, se é dentro de casa, se é um resultado favorável ou não. Então nós vamos entrar com a nossa mentalidade para vencer o jogo. Sabemos que eles também têm a qualidade deles, vão vir aqui para jogar e tentar surpreender. E ontem, pela Libertadores, o São Paulo passou aí um sufoco, mesmo jogando em casa, jogando bem. Partida ficou empatada no tempo normal, mas a equipe do São Paulo, apoiada aí pelo público recorde no ano de 2025, conseguiu avançar aí para a próxima fase da Libertadores da América. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no JR23, que está começando. Boa noite para você. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito.
E a gente já começa falando sobre os casos de violência, né? Criminosos que aterrorizaram aí a região do Parque Moema. Os assaltos estão em investigação pela Polícia Civil e as ações foram flagradas por câmeras de segurança. A insegurança voltou a preocupar moradores do Parque Moema, na região norte de Franca, após ações de criminosos registradas quase simultaneamente na noite desta terça-feira. 2 casos ocorreram no bairro em um curto intervalo de tempo. Em um deles, os ladrões aterrorizaram uma família, roubaram um carro, mas não conseguiram levar. O roubo aconteceu por volta das 20h15. Um veículo estacionado, com os faróis acesos, era ocupado por 2 adultos e uma criança, quando uma dupla de assaltantes passou pela rua a pé, se aproximou e anunciou o roubo. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o motorista descendo do carro e retirando a criança no colo. Uma mulher também se aproxima para ajudar a retirar objetos do veículo. Em seguida, os 3 adultos e a criança entram rapidamente em um imóvel próximo. Um entregador que passava pela via percebeu a ação criminosa e mudou a rota. Os assaltantes entraram no veículo, mas não conseguiram dar partida. Após algumas tentativas frustradas, abandonaram o carro e fugiram a pé. Um carro foi roubado na noite desta terça-feira, na rua Elias Cândido de Souza, no Parque Moema, região norte de Franca. A ação ocorreu minutos depois de uma tentativa de furto de outro veículo na mesma região. Imagens de câmeras de segurança mostram 4 suspeitos circulando pela rua. 2 deles se aproximam de um carro branco que estava estacionado, rendem um casal que estava no interior do veículo e anunciam o assalto. Segundo informações apuradas, a dupla estaria armada. As vítimas descem do carro e, em seguida, os criminosos fogem levando o veículo. Novos radares começaram a operar em várias rodovias do estado de São Paulo hoje. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo colocou em operação mais 34 novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias sob sua gestão. Somados aos 50 equipamentos em operação desde o dia 12 de agosto, são no total 84 equipamentos distribuídos pelo estado. A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com equipamentos instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido. Com os novos dispositivos, motoristas que trafegam acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir a acidentalidade nas estradas paulistas. Os equipamentos fazem parte do contrato firmado que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A seleção de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como altos índices de acidentalidade, histórico de excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna. Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação. E sobre o tempo, nós temos aí as informações, né? Você deve estar percebendo o clima muito seco, né? E essa poeira, a fuligem e associada à prática de queimadas agrava ainda não só a questão ambiental, mas também a qualidade do ar que nós respiramos, né? Eu estava observando aqui a previsão do tempo para os próximos dias, né? Não há probabilidade de chuva até o próximo domingo. Mínimas variando na casa de 17, 18 graus, máxima chegando a 32 graus. E o que chama atenção nessa época do ano é a umidade relativa do ar. Em alguns momentos pode ter aí uma condição de clima parecido com o do deserto. Amanhã, por exemplo, mínima da umidade relativa do ar na casa de 26%. E não é só essas questões. A poluição também agrava ainda mais a condição de saúde, principalmente de crianças. Ar puro está cada vez mais raro. Principalmente nas cidades, a poluição causada pelos carros, pelas fábricas, se mistura ao ritmo frenético da população nas ruas. Quem passa aqui no calçadão de Bangu, na zona oeste do Rio, reclama da qualidade do ar. Está poluído. Estamos resfriado está custando a ir embora. Acho que aqui na rua em si, calçadão, é muita poeira. Não sei se os carros passam ali também, se isso ajuda a poluir mais.
As crianças são as que mais sentem os efeitos da poluição. Eu acho péssimo, porque meus filhos vivem tendo crise de asma, bronquite, cada vez só piora mais. As crianças também são as principais vítimas. Um levantamento realizado no Rio de Janeiro concluiu que a poluição pode ter contribuído para a morte de 8,5% das crianças de até 5 anos de idade em bairros da cidade que têm os piores índices de qualidade do ar. Os pesquisadores cruzaram informações do Sistema Único de Saúde sobre mortes de crianças nesta faixa etária por doenças respiratórias e cardiovasculares e a presença de material particulado fino no ar, que causa complicações para a saúde dos pequenos. A análise da qualidade do ar foi feita em 3 bairros da zona oeste do Rio: Santa Cruz, Paciência e aqui em Bangu. Em mais da metade dos dias, as concentrações de material particulado fino ultrapassaram o limite aceitável recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A poluição atmosférica ainda é muito negligenciada e a gente precisa dar mais atenção a isso para que a gente possa ter um diagnóstico real e algumas políticas do tipo controle e fiscalização, mas também arborização, diminuição, controle da questão de mobilidade urbana. Tudo isso aí pode, um conjunto desse tipo de ações, trazer respostas mais efetivas a essa problemática. Esta médica pneumologista da Fiocruz enumera cuidados para evitar problemas de saúde relacionados à poluição do ar. Você pode aumentar a exposição a essa criança a irritantes, ambientais, já desde a casa dela, desde dentro da casa dela. Então, por exemplo, o tabagismo intradomiciliar é um grande problema. Aqueles indivíduos, em algumas regiões do país com alta vulnerabilidade social, nós ainda temos, por exemplo, fogão a lenha, que queima muito, que produz muitas substâncias, muitas partículas que ficam naquele ambiente que são inspirados. Então, na verdade, eu vou cercando por todas as pontas com a meta final de garantir a saúde respiratória dessa criança. E as condições do clima estão associadas diretamente à condição de saúde também. E aqui nós temos o momento do tempo seco na nossa região. Falamos também sobre as queimadas que vêm acontecendo em alguns países e a onda de calor está também, segundo especialistas, associada a mortes na Espanha. Veja só. A Espanha estima que mais de 1.100 mortes recentes podem ser atribuídas à onda de calor de 16 dias que finalmente acabou no país. O Instituto de Saúde Carlos III estuda as variações na mortalidade geral diária em comparação com o que seria esperado com base em dados históricos. Depois incorpora fatores externos que podem explicar a diferença. Entre eles estão principalmente as temperaturas relatadas pela Agência Meteorológica Estatal. O sistema não pode estabelecer causalidade absoluta entre as mortes registradas e as condições climáticas, mas os dados constituem a melhor estimativa do número de mortes, nas quais a onda de calor pode ter sido o fator decisivo. Até julho, o sistema já havia atribuído cerca de 1.060 mortes ao calor, um aumento de mais de 50% em relação a julho de 2024. A Espanha passou 16 dias com temperaturas acima de 40 graus Celsius em muitas partes do país, alimentando diversos incêndios florestais que queimaram milhares de hectares. A onda de calor terminou, mas o primeiro-ministro Pedro Sánchez alertou nesta terça-feira que horas difíceis ainda estão por vir no combate às chamas. Que o clima está cambiando, que a emergência climática se está agravando. Intervalo rápido, na sequência, mais notícias aqui no JR 23. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso.
Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Vamos falar de basquete agora, aqui no JR23, a equipe do SESI Franca jogou aí em casa, no ginásio Pedrocão, e conseguiu a vitória diante do Rio Claro por 99-85, pelo Campeonato Paulista, né, de basquetebol. A equipe da casa dominou os primeiros quartos, garantiu a vitória com boa vantagem, mesmo com a reação do adversário. Com parciais de 31-17, 26-17, 27-25 e 15-26, o Franca abriu larga vantagem no primeiro tempo, indo para o intervalo com placar de 57-34. O Rio Claro equilibrou o jogo na segunda etapa, mas não conseguiu tirar a diferença construída nos dois primeiros quartos. O grande nome da partida foi o ala David Jackson, com camisa 32, que terminou com 31 pontos e 40 de eficiência, sendo o principal destaque individual do confronto. Com o resultado, o Franca soma 4 vitórias e 1 derrota na competição, enquanto o Rio Claro conta com 2 vitórias e 3 derrotas. Os próximos jogos de Franca serão contra Bauru e também o Corinthians, ambos no ginásio poliesportivo. Nós tivemos também aí a estreia de Felício na equipe do SESI Franca Basquetebol. Vamos ver o que ele disse. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Agradecer a vocês também por ter aqui com vocês. Foi uma estreia muito boa, não só para mim, mas para a equipe. A gente está vendo que a gente está fazendo certo, vendo que a gente precisa melhorar, porque a gente está há pouco tempo juntos e isso ajuda bastante também, independente de quem esteja do outro lado. A gente tem que sempre estar adequado e tentar fazer o nosso melhor. A gente tem muito que melhorar ainda, a gente tem jogadores que estão com a seleção, que estão vindo, então acho que quando tiver todo mundo junto, a gente vai estar ainda melhor. Se Deus quiser, suas palavras venham a se tornar realidade. Eu vim para poder ajudar. Eu sei que Franca tem muita tradição no basquete, vem de muitos títulos nos últimos anos. E eu estou vindo para ajudar. Eu sou um cara que eu faço o que for preciso, que a equipe precisa que eu faça, e vou lutar com eles. Agradeço também ao Elinho, agradeço a Franca por toda a confiança que eles tiveram em mim para estar me trazendo para cá, me trazendo de volta para o Brasil. Estou muito feliz aqui, o pessoal está sendo muito receptivo e espero que seja um ano grandioso pra gente, onde que a gente possa conquistar ainda mais títulos. Zio, parabéns, cara. Apenas uma derrota até agora lá em Osasco, né? Foram 5 jogos, 4 vitórias e hoje um jogo eletrizante, 99-85, de repente pode não contar o quanto foi eletrizante a partida de hoje no Pedrocão. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Foi uma grande vitória, né? O time se portou bem, fazendo 99 pontos, mas no segundo tempo deu uma caída defensivamente
E, lógico, mérito do time do Rio Claro, onde teve o aproveitamento em bolas de 3, mesmo sendo contestado. E o basquete é isso, né? A gente não pode esmurecer nenhum minuto, né? Abaixar a guarda, porque a gente sabe que do outro lado tem jogadores, uma comissão técnica que faz um excelente trabalho. E é muito bom ver também Rio Claro de volta ao cenário do basquete, que é uma potência aí no interior. E cada vez mais a gente ter basquete no interior, a gente vê que, voltando essas grandes equipes, né, que tiveram um currículo grande, uma história no basquete, a gente consegue agregar, envolver mais a torcida, envolver mais pessoas para estar participando do basquete, né? Bacana, né? Todas as entrevistas aí ser concedidas à TV SESI Franca Basquete, muito importante, né? Também repercutir aí, um grande abraço aí ao nosso amigo Adriano Oliveira e a toda a equipe da TV SESI Franca Basquete. A equipe francana, portanto, volta a jogar contra a equipe do Bauru na sexta-feira e depois joga contra o Corinthians, jogos que acontecem no ginásio poliesportivo. Vamos falar agora de Francana. Francana que se prepara para decisão contra o Monte Azul. E digo decisão porque é o famoso mata-mata. E o primeiro jogo acontece domingo em casa, 10 horas da manhã, contra a equipe do Monte Azul. Tem inclusive promoção de ingressos, R$20 arquibancada, R$40 numeradas. O jogo vai acontecer no domingo, 10 horas da manhã. Antes os jogos estavam acontecendo aos sábados, né? Mas o público tinha ficado também aquém daquilo que a diretoria, a comissão técnica espera e que o time precisa, né? Que é o apoio do torcedor nessa fase decisiva. A equipe do Monte Azul é uma equipe que vem disputando o Campeonato Brasileiro da Série D, foi campeã o ano passado da Copa Paulista e por isso chegou a entrar aí no calendário nacional e é exatamente o que a Francana está tentando buscar aí na disputa da Copa Paulista. Resultado jogando em casa é extremamente importante. O Monte Azul tem a vantagem de decidir em casa porque fez a melhor campanha. Lembrando que nessa fase não tem ali o agregado de empates. No agregado, se tiver ali 0-0, 0-0, 1-1, 1-1, nos dois jogos a partida vai ser decidida nas penalidades. A Francana também tem apostado nas suas categorias de base, com disputas em várias categorias na formação de jogadores. E é sobre isso que o Vantuil Rodrigues comenta no JR 23. Como eu falei, a Francana não está preocupada sim com os acessos, mas está preocupada em formar também. São 8 categorias hoje, jogando todos dentro da Federação Paulista. Isso tem um custo altíssimo, temos uma retaguarda boa do poder municipal aqui, em termos de campos, de transporte, que na base o poder público pode ajudar, no profissional não pode, por as leis aí que nós temos de preservação de orçamento e tudo mais. Mas hoje a Francana está preocupada sim com os acessos também, é importante, e a Copa Paulista, para você ter uma ideia, lá em Minas não tem a Copa Minas Gerais, mas é claro, o campeonato da Série A do módulo 1 é o primeiro, depois entra o módulo 2, depois entra a segunda divisão. A segunda divisão começa agora. Eu conversava com o Henrique, foi meu zagueiro, ele é o presidente do Exub de Uberlândia, ele preocupado hoje com os jogadores, que é só sub-23, né? Agora não tem a Copa. Então lá não tem esse atalho que o Zé Feira falou da Ferroviária, e eu tenho esse sonho, hoje eu posso sonhar, eu posso classificar sábado, eu tenho chance, tem 3 resultados, 2 da Francana, sábado lá em Ribeirão Preto. O empate e a vitória é nosso, né? Para nós passarmos outra fase. Estaríamos entre os 16, que é o mata-mata. Nós passamos por 4 mata-mata para subir, na Série A4 para a Série A3. Então a gente conhece um pouquinho desse formato de campeonato, né? Então nós temos esse sonho hoje da Ferroviária, do Novo Horizontino, do Mirassol. Essas equipes são referência para nós em termos de projeto. É isso aí, né? E é o foco agora na disputa decisiva, né? E fica o convite ao torcedor para que prestigie, esteja no Estádio Municipal José Lancha Filho e dê o apoio aí à Associação Atlética Francana. Vamos para o intervalo, né? E na sequência as informações da repercussão da classificação do São Paulo. Foi sofrida ao estilo Libertadores. Amanhã é o Palmeiras que entra em campo. Já já. A gente sabe que com paixão não se brinca.
Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta com o JR23, vamos falar sobre a classificação da equipe do São Paulo, o tricolor, né, torcedor, ontem ficou acordado até tarde da noite, quase virando aí de terça para quarta-feira, mas deu certo, né? A equipe do São Paulo conseguiu aí a classificação. Foi no estilo Libertadores, em Thales Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR23. O São Paulo superou o Atlético Nacional nos pênaltis nessa terça-feira no Morumbis e está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Diante de 57 mil torcedores, recorde de público do estádio no ano, o português Cedric acertou aí a cobrança decisiva e definiu aí a disputa em 4-3 para o time brasileiro. Assim, o tricolor supera aí o trauma recente de eliminações nas cobranças de pênaltis e na Libertadores do ano passado, né, para o Botafogo, e no começo deste mês na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Os gols aí no tempo normal foram marcados aí por André Silva, do São Paulo, e Alfredo Morelos, do Atlético Nacional. Um em cada tempo. Agora o tricolor espera o vencedor de confronto entre Botafogo e LDU, que se enfrentam na quinta-feira, dia 21, na altitude de Quito. O time carioca tem a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 1-0. Felicidade também para o técnico Hernan Crespo, né, que apoiado aí por mais de 57 mil torcedores, atingiu o objetivo da classificação. Muito feliz por a classificação, mas acho que o time podia jogar melhor. Tem espaço para melhorar. Jogamos contra um adversário muito difícil, muito organizado, experiente. A gente jogou um futebol a momentos muito bom. Pode fazer mais coisas boas, mas agora temos tempo como para tentar de melhorar, continuar neste sonho que é a Copa Libertadores e de outra parte continuar a trabalhar para construir outra oportunidade para o ano que vem. Sim, eu agradeci a todos os jogadores por a noite que a gente passou aqui, inesquecível. Ver o Morumbis lotado, uma noite de Copa Libertadores, solo aquele menino que olhava a televisão
veía o São Paulo de Tele y ser protagonista, estar ahí no banco y acreditar que a gente podía clasificar fue una emoción grande. Acho que, por enquanto, Rafael, no es fácil pasar un turno de Copa Libertadores, octavo de final, con 3 penaltis contra y pasar los penaltis. Es difícil, muy difícil. Aconteceu. Falei com ele, me parabenizei com ele. Precisamos de todos. O grupo está fechado, está bem. Merecia o grupo uma noite assim. O São Paulo agora fica aguardando o adversário na Libertadores e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Amanhã, além também do Botafogo, tem a equipe do Palmeiras, que tem uma vantagem expressiva. Venceu o primeiro jogo por 4-0, né, Thales? Mas dizem que não tem moleza não, o Palmeiras quer vencer novamente. É isso mesmo, Samuel. Com uma boa retomada no torneio nacional, o Palmeiras agora se concentra no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. E como conseguiu uma larga vantagem em uma vitória por 4-0 sobre o Universitário no Peru, existe a tendência que Abel Ferreira poupe os titulares. Nesta fase, o time paulista foi o único que conseguiu vencer a primeira partida com um saldo superior a 1 gol. Podendo perder por 3 gols de diferença, Abel acabou tendo que ter mais tranquilidade, né, para escalar os melhores jogadores na vitória sobre o Botafogo no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, o Palmeiras acabou se desfazendo de alguns jogadores, né, que foram Mike, Marcos Rocha e Vanderlan. E ainda que existia aí a tendência de um time mais misto, Abel Ferreira não deve contar com alguns jogadores que poderiam jogar contra os peruanos para ganhar ritmo de jogo. É o caso de Murilo, que sentiu um novo problema muscular no duelo no Newton Santos e deve ficar de fora mais uma vez. Além dele, Bruno Rodrigues está em transição física de uma lesão grave e ainda não está 100%. O outro caso é de Paulinho, que ainda vem cumprindo um calendário específico em seu processo de recuperação de uma lesão na canela e só deve retornar no ano de 2026. O ponto positivo, Samuel, é o Bruno Fux, que retornou contra o Botafogo e entrou no segundo tempo. Ele poderá iniciar o jogo para ganhar ritmo aí e também voltar aí 100% aí à equipe do Palmeiras. E o Felipe Anderson falou a respeito aí dos resultados recentes e do desafio de amanhã. Que vai ser uma luta até o final, então cada ponto é importante. Pontuar em um campo difícil, fora de casa, contra um adversário muito forte é fundamental. Nos dá cada vez mais força para melhorar cada vez mais nesses momentos. Passamos momentos um pouco difíceis e agora as coisas estão fluindo positivamente, então isso dá alegria, mas nos dá um sentimento de força que nós precisamos manter, porque sabemos que cada jogo a dificuldade aumenta, adversários vêm muito fortes para jogar contra a gente, querendo ganhar de nós de todo custo, então temos que manter o alerta sempre ligado para poder manter essa fase boa. Não, com certeza, a gente trabalha diariamente com foco em vencer os jogos, mas nós que temos características de velocidade, drible ali, que joga mais na frente, sempre focamos em fazer gol, né? Gol, assistência, e quando sai assim um jogo tão importante é uma alegria muito grande. E agora é dar sequência, pés no chão para poder continuar buscando, porque a caminhada é longa. Não, com certeza temos que ter os pés no chão. Nós sabemos que futebol, se você entra desligado em um jogo, as coisas podem se tornar difíceis dentro de qualquer jogo, independente das circunstâncias. Claro que temos uma vantagem muito grande de estar jogando em casa, de ter um placar um pouco amplo, mas aqui no Palmeiras todo mundo sabe que todos os jogos é para entrar com a mesma mentalidade, independente se é fora de casa, se é dentro de casa, se é um resultado favorável ou não. Então nós vamos entrar com a nossa mentalidade para vencer o jogo. Sabemos que eles também têm a qualidade deles, vão vir aqui para jogar e tentar surpreender. Então... É isso aí, Palmeiras e Universitário do Peru, amanhã também pela Libertadores. Amanhã a gente se encontra aqui na tela da TV que mostra você. Obrigado pela companhia.